A paz do Senhor, irmãos, estamos chegando para mais uma videoaula de reforço da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje com a nossa nova revista, Evangelho de Marcos, o Evangelho do Servo Jesus. Certamente vai ser bênção de Deus para as nossas vidas. Eu quero pedir então, se você está chegando aí no nosso canal e ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você gostar do nosso vídeo, da nossa aula, deixe a sua curtida e compartilhe também, para que nós possamos ainda alcançar mais irmãos que amam estudar a Palavra de Deus. Vamos lá então para a nossa lição de número 1, Marcos capítulo 1, a chegada do servo. Os nossos objetivos são compreender os propósitos do Evangelho escrito por Marcos, reafirmar nossa fé em Jesus, o Filho amado enviado para a remissão dos pecados e também assumir compromisso com a pregação do Evangelho, do arrependimento, como Jesus assumiu. O nosso texto áureo: então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Marcos capítulo 1, versículo 11. A nossa verdade prática: quem confia em Cristo experimenta uma vida de serviço triunfante. Tá certo? Vamos então para a nossa introdução. Irmãos, o Evangelho de Marcos, ele faz parte do que os estudiosos chamam de evangelhos sinóticos, juntamente com Mateus e Lucas, ou seja, evangelhos que dão um mesmo olhar sobre Jesus, que do original grego, a palavra sinótico, ela seria como ver conjuntamente. Então, estes evangelhos, eles têm o mesmo objetivo, dar uma biografia de Jesus, porém, para públicos diferentes, tá certo? Enquanto Mateus apresenta Jesus como o rei e escreve especialmente para os judeus, Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem e escreve para os gregos. Já o Evangelho de Marcos, ele nos apresenta Jesus como o servo humilde e sofredor, que executa fielmente a obra que lhe foi confiada, e o seu público-alvo são os cristãos romanos, ou seja, que moram em Roma, tá certo? O nosso tópico 1 vai dizer: o Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 1. Como falamos, o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como aquele que veio para servir. Se nós tivéssemos que pegar um versículo-chave, um versículo central, certamente seria o do capítulo 10, versículo 45, que ele vai dizer assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O nosso subtópico 1 diz: autor, data e local. Capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Assim como os outros evangelhos, o Evangelho de Marcos, ele não traz o nome do seu autor. Porém, é aceito quase por unanimidade que o autor deste evangelho seria João Marcos. Observamos que João Marcos é um nome composto, em que João seria o seu nome hebraico, de origem hebraica, e Marcos o seu nome de origem romana. Alguns estudiosos vão levantar a hipótese de sua mãe ser judia e seu pai ser romano, daí a origem do seu nome. Você pode ver, por exemplo, a citação do nome dele lá em Atos, no capítulo 12 e no versículo 25. Mas a questão é: quem é João Marcos e de onde ele surgiu?
Através de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12 e no versículo 12, vemos que o nome de sua mãe era Maria, que sua família possuía um certo recurso, pois eles recebiam os irmãos em sua casa, eles aconchegavam os irmãos ali na sua casa, e que João Marcos tinha um certo contato então com o Evangelho. A sua casa era um lugar de reunião e oração, que inclusive existe grande possibilidade de ser a casa dele, o cenáculo do dia de Pentecostes. Também hipóteses são levantadas de Marcos ou João Marcos está entre os 70 enviados por Jesus, mas que também possa ser um dos que abandonaram a Jesus, pois acharam o seu discurso um pouco pesado, quando Jesus falou que os seus discípulos comeriam do seu corpo e beberiam do seu sangue. Ainda, outra hipótese é levantada dele ser o jovem descrito no próprio Evangelho. Lá no capítulo 14, nos versículos 51 e 52, o jovem que saiu correndo desnudo. Sobre este acontecimento, alguém chegou a dizer o seguinte: este acontecimento em si, insignificante, só interessa àquele que o protagonizou, que só pode ter sido o próprio Marcos. Agora, irmãos, o certo é que ele teve o privilégio de conviver, pelo menos, com os 3 grandes personagens da igreja primitiva: Barnabé, Paulo e Pedro. Talvez você ouça ou veja alguém dizer que ele era sobrinho de Barnabé. É porque lá em Colossenses, no capítulo 4 e no versículo 10, do original, a palavra pode significar tanto primo como sobrinho, tá certo? Mas há um consenso que ele era primo de Barnabé. E você pode ver também que ele foi como auxiliar de Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária deles, lá em Atos, no capítulo 13 e no versículo 5. Agora, ainda lá em Atos, no capítulo 13 e no versículo 13, nós vemos que por algum motivo João Marcos voltou. Nós não sabemos o motivo, talvez pela falta de maturidade ou uma expectativa diferente do que seria uma viagem missionária. O certo é que o retorno dele depois acabou causando um certo desentendimento na segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé. Como você pode ver, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 15, dos versículos 37 ao 40. Não sabemos ao certo, mas em algum momento houve uma reconciliação, houve um entendimento entre Paulo e João Marcos. Por quê? Porque quando nós vemos em uma das prisões de Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 4 e no versículo 10, quem está com ele? João Marcos. Também, lá em Filemon, no versículo 24, diz que ele se tornou cooperador de Paulo. E em 2 Timóteo, no capítulo 4, é dito que ele era muito útil a Paulo. Então, diante disso, é importante a gente destacar a iniciativa de Barnabé. Por que Barnabé? Porque Barnabé, no momento mais difícil em que o próprio Paulo não queria estar com João Marcos, foi a pessoa que praticamente adotou João Marcos, que o discipulou, que o preparou. Eu sempre digo que Deus não desiste de nós e por isso nós não podemos desistir de ninguém. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 13, Pedro chama João Marcos de meu filho, indicando uma proximidade entre ambos. Possivelmente Marcos tornou-se discípulo de Pedro. Daí, a tradição cristã apontar que Marcos tenha escrito o Evangelho sob a visão de Pedro. Seriam as experiências de Pedro. Eusébio, bispo de Cesareia,
ao escrever sobre a autoria do Evangelho de Marcos, por volta do ano 333, ele menciona que Papias, um dos pais da igreja que viveu no primeiro século da era cristã, ouvia dizer que Marcos foi o hermeneuta de Paulo, ou seja, que ele escreveu com cuidado tudo o que Pedro lembrava que o Senhor havia feito. A tradição cristã também aponta Marcos como o fundador da igreja em Alexandria, onde ele, por fim, foi martirizado. Sobre a data em que o Evangelho foi escrito, ela não é bem definida. A nossa lição aponta para meados do primeiro século. No seu comentário bíblico, o pastor Hernán Dias Lopes, ele cita a tese de Vernon McGee, que Marcos tenha sido escrito no ano aproximado de 63 d.C. Já o doutor Rodrigo Silva, ele acredita que o Evangelho foi escrito por volta do ano 52. Também, de acordo com a tradição dos pais da igreja, possivelmente ele escreveu o Evangelho de Roma para os cristãos romanos. É importante, então, a gente falar um pouco sobre Roma nesta época e sobre a igreja que aí estava se congregando. O comentário Esperança, ele vai dizer o seguinte: quando o imperador Augusto morreu no começo do século, por volta do ano 14, ele tinha deixado uma Roma esplêndida. Ele embelezou tanto a capital que podia realmente gabar-se de ter encontrado uma cidade de barro e feito uma cidade de mármore. Isso relata um historiador romano. O comentário continua dizendo o seguinte: a cidade de 1 milhão de habitantes hospedava um misto colorido de povos, línguas, culturas e religiões. O porto de Roma, Ostia, tornou-se o centro comercial do mundo. Agora, a questão ética de Roma era decadente. A ética do trabalho estava ausente quase de todo. Milhares viviam de subsídios do Estado. Durante o dia, matavam o tempo. E o ponto alto da sua triste existência da vida humana era a sua vida noturna. Iam para as orgias com a intenção de se embebedarem. O resultado geralmente era um carnaval absurdo pelas ruas, farras, bebedices, cenas de ciúmes, brigas e ressacas. Assim, Roma, diz o comentário, se encaminhava inconscientemente para o dia do juízo de Deus. Agora, diante desta situação moral e espiritual deplorável, Cristo tinha nascido no horizonte dessas pessoas. Então é principalmente para esta igreja que agora nasce que Marcos escreve o Evangelho. O nosso subtópico 2 vai dizer Marcos e os demais evangelhos, capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tudo indica, e a maioria dos estudiosos concorda, que Marcos foi o primeiro evangelho escrito. O pastor Hernán Dias Lopes escreve o seguinte, para fortalecer essa posição. Ele vai dizer o seguinte, que dos 661 versículos de Marcos, Mateus reproduz 606, e que existe apenas 55 versículos de Marcos que não se encontram em Mateus, mas Lucas utiliza 31 destes. Como resultado, então, é que somente 24 versículos de Marcos não se encontram em Mateus ou em Lucas. Isso parece provar que tanto Mateus
como Lucas, usaram o Evangelho de Marcos como sua fonte. Marcos, ele faz poucas citações, por exemplo, do Antigo Testamento. Também, ele não se preocupa com a genealogia do Messias, pois os romanos não se preocupavam com isso. Ao usar expressões aramaicas, Marcos procura explicar para os seus leitores, para que eles possam entender. Por exemplo, quando nós vemos lá no capítulo 5 e no versículo 41, ele escreve Talita cumi, e logo em seguida ele dá o significado: menina, eu ordeno a você, levante-se. O nosso subtópico 3 vai dizer características de Marcos, capítulo 1, versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. O Evangelho de Marcos, ele é o mais curto dos evangelhos, com 16 capítulos. Também ele é o mais dinâmico. Vemos que ele usa várias vezes as palavras logo, em seguida, imediatamente, indicando uma constante movimentação, agilidade. Ele não possui, como falamos, genealogia, e também ele não relata o nascimento de Jesus. E por quê? Porque, como falamos, ele escreve para os romanos, que estavam mais interessados em ação do que em palavras. Nessa sua dinâmica, Marcos, ele contém poucas parábolas, e o Sermão do Monte, por exemplo, que em Mateus são dedicados 3 capítulos, em Marcos ele nem sequer aparece. Diante de tudo isso, então, Marcos tem, como diz o versículo 1, o Evangelho, as boas novas. De quem? Do imperador? Não. De Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ainda no versículo 1, Marcos, ele mostra a profundidade incrível do seu conteúdo. Primeiro, ele está escrevendo sobre alguém que existiu, um personagem real, cujo nome era Jesus. Mas que Jesus era o Cristo, o Messias, o ungido, e mais, que ele era divino, o Filho de Deus. O nosso tópico 2, preparativos do servo, capítulo 1, dos versículos 2 ao 13. Nós vamos ver agora que houve uma preparação para a chegada de Jesus. Ele não aparece do nada. E nestes versículos, Marcos vai mostrar exatamente isso, a preparação. Então, nosso subtópico 1 vai dizer: o servo é profetizado, capítulo 1, versículo 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Nós falamos anteriormente que Marcos, ele não faz muitas citações do Antigo Testamento, só que aqui ele faz. E ele tem o objetivo de mostrar a estratégia de Deus, o plano de Deus para a salvação da humanidade. E os romanos, eles gostavam muito de estratégias. Aqui no versículo, nós vemos então uma das poucas citações em que ele faz esse link para mostrar que a chegada do Filho de Deus foi profetizada. E ele cita quem? Ele diz, o profeta Isaías. Na verdade, irmãos, ele cita 2 textos proféticos. Ele cita Malaquias capítulo 3, versículo 1, e Isaías capítulo 40, versículo 3. Mas ele faz menção aí apenas daquele que ele considera um nome de maior peso das profecias, que é o profeta Isaías. Nesse contexto, então, ele diz que aparece João Batista, que no versículo 3 é aquele que vem preparar o caminho do Messias, como o enviado à frente do rei, para preparar os lugares por onde o rei iria passar. No caso aqui,
a preparação é do coração das pessoas para receber alguém que é maior do que um rei humano e que também é o Salvador do mundo. A sua mensagem, ela inclui o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. É importante que a gente destaque que o batismo ele já era conhecido na redondeza. Os próprios judeus realizavam batismo dos gentios convertidos ao judaísmo, dos prosélitos. Agora, o arrependimento era o diferencial, porque para ser batizado, João dizia que era necessário arrepender-se, e valia isso para todos, judeus e não judeus. O cristianismo é um chamado para o arrependimento. As pessoas vinham até ele para ser batizadas. No versículo 6, Marcos vê em João Batista a figura do profeta Elias que haveria de vir. A sua mensagem de arrependimento, a sua forma de se vestir, traz uma certa semelhança com o profeta Elias. Você pode ver, por exemplo, lá em 2 Reis, no capítulo 1 e no versículo 8. O próprio Jesus, ao referir-se de João Batista, lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 4, ele faz esta ligação com a mensagem profética, de que Elias viria antes do Messias. Os versículos 7 e 8, ele mostram a humildade de João. Ele não aproveitou a sua popularidade para assumir um papel de destaque. Ele reconhece o seu papel e ele diz que aquele que vem depois dele é mais poderoso, que ele não é digno nem de sequer desaltar as suas sandálias. Naquela época, quando as pessoas chegavam nas casas com os seus pés sujos e empoeirados, os escravos então desatavam as suas sandálias para que eles pudessem lavar os seus pés. E João vai dizer: ele é tão superior a mim que nem sequer eu mereço ser o seu escravo. Quanta humildade nós podemos ver em João. Como nós precisamos disso nos dias de hoje. Quantos querem aparecer e tornar-se estrelas? Que o mesmo Espírito que operou na vida de João Batista possa nos ensinar o caminho da humildade. Ele termina então o versículo 9 e ele diz o seguinte: ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O nosso subtópico 2, o servo é batizado, capítulo 1, versículo 11. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Dos versículos 9 ao 11, temos Marcos falando sobre o batismo de Jesus. Um batismo diferente de todos os outros. Primeiro, porque Jesus não tinha pecado. Como nós podemos ver, por exemplo, lá em 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 22. Agora, se ele não possuía pecados, por que então ele veio batizar-se? Alguém pode fazer este questionamento, não é verdade? Essencialmente, por 3 motivos. Primeiro, para identificar-se com os pecadores que veio salvar. Como nós podemos ver, por exemplo, lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 4 e 5, quando é dito que ele levou sobre si, ou seja, ele identificou-se com aqueles que ele vinha salvar. Também para validar, ou seja, para confirmar o batismo de João. Ou, como Mateus escreveu lá no capítulo 3, versículo 15, para cumprir toda a justiça, ou seja, toda a vontade de Deus. O batismo de Jesus, ele foi diferente também pelos sinais miraculosos que se sucederam. No versículo 10 é dito que após sair da água, os céus foram rasgados. Os céus rasgarem-se, como mostra na lição,
é uma palavra dita só por Marcos, para dar ênfase à grandiosidade deste acontecimento do Filho de Deus. Mateus e Lucas, eles apenas dizem que o céu se abriu. Mas não foi só isso. O Espírito Santo veio ungir Jesus para o seu ministério, descendo sobre ele em forma de uma pomba, símbolo de pureza e simplicidade. Isso nos mostra a necessidade de sermos ungidos, cheios do Espírito Santo, para cumprir o chamado e a obra do Senhor. Já no versículo 11, o Pai dos céus diz: Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, tenho prazer. O único, o servo perfeito, em quem o Pai agora encontra prazer. Nós temos então no batismo de Jesus a presença da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda que a gente não encontre a palavra Trindade na Bíblia, podemos ter evidência da sua existência, como aqui no batismo de Jesus. Sobre o Espírito Santo descer na forma corpórea de uma pomba e pousar sobre Jesus, o Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 31, é dito que serviu como uma confirmação para João Batista. Ele diz que aquele que o enviou a batizar havia lhe dito que sobre quem repousasse o Espírito Santo era o Messias, aquele que batizava com o Espírito Santo. No versículo 34, ele diz: Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. O nosso subtópico 3, o servo é tentado, capítulo 1, versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Após a grandiosidade do batismo, vem a dureza da tentação. Como servo, Jesus precisava estar apto para a sua missão. A vitória sobre a tentação e sobre Satanás era necessária. É importante a gente atentar que não foi o diabo quem levou Jesus ao deserto, mas o Espírito Santo. Às vezes, o Espírito Santo nos conduz para lugares e momentos de provação e crescimento. O primeiro Adão, no conforto do jardim, ele cedeu à tentação. Agora, o último Adão, como diz Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 45, no desconforto do deserto, venceu a tentação. Agora, ele estava qualificado para o serviço de destruir as obras do diabo, como diz João, lá em 1 João, no capítulo 3 e no versículo 38. A nossa lição, ela termina esse subtópico dizendo o seguinte: no Jordão ficou provado que Jesus era o Filho de Deus. Agora, conduzido pelo Espírito Santo no deserto, para além da natureza humana, ganharia a experiência humana triunfante, servindo-nos como paradigma. Jesus estava pronto para começar o seu ministério. O nosso tópico 3 diz: início do serviço, capítulo 1, versículo 14, até o versículo 45. Até então, nós vimos a preparação para o seu serviço, que aqui em Marcos, diferente de Mateus e de Lucas, é bem sucinto. Agora, a partir do versículo 14, João sai de cena. Na verdade, ele foi preso e sabemos que ele foi morto. É o momento do servo começar o seu serviço. Então, nosso subtópico 1 diz: Jesus prega arrependimento, capítulo 1, versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Marcos, ele dá continuidade à sua dinâmica, não há espaço para descansar. Ele diz no início do versículo 14:
depois, ou seja, logo em seguida, sem perder tempo. Jesus começa então o seu ministério na Galileia, como um pregador, um arauto das boas novas do Evangelho de Deus. Essa palavra evangelho, ela já era conhecida naquela época. Ela significa boas novas. Às vezes, vinham boas novas em nome das autoridades, do rei, do imperador. Mas essas boas novas são diferentes. Marcos diz, pregando o Evangelho, as boas novas de Deus. Ele dizia, o tempo, o kairós de Deus é cumprido, é chegado o reino de Deus. E a essência da mensagem é, arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho de Deus é exatamente isso, uma mudança radical de vida, um novo nascimento, através do arrependimento que vem pela fé. O nosso subtópico 2, Jesus chama cooperadores, capítulo 1, versículo 17. Disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Através do versículo 16, Marcos nos mostra que é hora de Jesus chamar trabalhadores para a seara. O interessante é que Jesus não vai entre os fariseus e saduceus. Também ele não vai ao palácio, mas ele vai a Galileia, um local de fronteira em que havia uma mistura de pessoas e que por isso as pessoas daquela região não eram bem vistas pelos judeus. E mesmo entre as pessoas da Galileia, Jesus vai e chama pescadores. Marcos nos apresenta então os 4 primeiros cooperadores chamados por Jesus, os irmãos Simão e André, e mais adiante os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. A escolha dos discípulos, ela acontece depois de um período de oração e jejum. Era uma decisão muito importante. Após a sua ascensão, estes homens deveriam dar prosseguimento à obra que Jesus começou. Então, da mesma forma, assim como Jesus, antes de tomarmos decisões importantes, precisamos orar e buscar a direção de Deus. O Senhor os escolheu, Ele os amou. Assim foi com a gente também, Ele nos amou primeiro. E o nosso subtópico 3, Jesus exerce autoridade, capítulo 1, versículo 39. Então, foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Marcos, ele continua a dinâmica do seu discurso. No versículo 21, ele diz, depois. Agora, Jesus já está em Cafarnaum, em um sábado, ensinando na sinagoga. O versículo 22 diz que todos estavam maravilhados com a sua autoridade. Dos versículos 23 ao 26, espíritos imundos se manifestam na vida de um homem. Perceba que no versículo 24, os espíritos imundos reconhecem quem é Jesus e que ele em algum momento irá prendê-los ou destruí-los. E também eles ainda declaram, bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios testificam de Jesus, da sua essência e da sua autoridade. Nos versículos 25 e 26, Jesus manda que ele se cale e que eles saiam daquele homem. O espírito imundo então diz que ele agita o homem violentamente e dá um grande grito e sai. As pessoas que já estavam maravilhadas com o seu ensino, agora ficam maravilhadas com a sua autoridade, que até os espíritos imundos lhe obedecem. É importante a gente ressaltar que o exorcismo não é nada novo.
já era uma prática conhecida. A questão é a autoridade. Os demônios obedecem a Jesus imediatamente. Na sequência, Jesus cura a sogra de Pedro. Em seguida, o texto nos mostra que ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos enfermos e endemoninhados. Eram tantos que no versículo 33, Marcos diz que era toda a cidade. No versículo 35, ainda que a multidão procurasse a Jesus, ele se retira para orar, para estar sozinho, nos ensinando que as verdadeiras batalhas de Jesus foram vencidas através da oração. Nós só podemos cumprir com êxito a nossa missão se tivermos momentos a sós com Deus em oração. No versículo 40, um homem acometido de lepra. Lepra era, naquela época, uma doença comum, que no geral ela abrangia doenças de pele. E este homem, então, ele pede que Jesus o cure. No versículo 41, é um versículo fantástico. Por quê? Primeiro, porque Marcos diz que Jesus se compadeceu daquele homem, ou seja, Jesus assumiu a dor daquele homem. Em segundo lugar, diz que Jesus estendeu a mão para ele e, por fim, Jesus o tocou. Para os judeus, quem tocasse em um leproso ficaria impuro. O que acontece é exatamente o inverso: o homem é curado. O comentário Esperança, ele diz o seguinte: este toque quebra o sistema judaico em um lugar decisivo. Na verdade, o sistema do mundo. O céu desce até a terra, Deus volta para a sua pobre gente. Os espectadores podem ter imaginado, horrorizados, que neste toque o puro ficou impuro. Entretanto, o puro purificou o impuro. Jesus, então, ele pede que o homem não espalhasse, não falasse para ninguém. Mas, gente, este homem recebeu uma dádiva tão grande que ele não se conteve, ele não conseguiu ficar calado. O homem saiu espalhando o que havia acontecido. O que aconteceu então? A fama de Jesus se espalha e multidões continuam vindo até ele. A nossa aplicação pessoal: Jesus cumpriu seu ministério terreno com total disposição, fidelidade e obediência. Sejam esses também nossos atributos na qualidade de servos de Deus e seguidores de Cristo. Amém? Que lição abençoada. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de começarmos mais um trimestre, de estudar a Tua Palavra. Que o Seu Espírito Santo possa nos ajudar, nos animar, nos capacitar, iluminar a nossa mente, nos direcionar em toda a verdade, Senhor. Abençoa cada irmão que tem acompanhado conosco o estudo da Tua Palavra, que as nossas congregações, Senhor, sejam ricamente abençoadas pelo ensinamento da Sua Palavra. Muito obrigado. Em nome de Jesus.